Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né, aqui pela TV Educação, certo? Aula de retorno, né, das férias. Essa primeira aula, depois das férias, eu espero que você tenha aproveitado aí essas férias para descansar, mas também para estudar. Lembrando que você, estudante do terceiro ano do ensino médio, você é pré-vestibulando, né, pré-ENEM, ok? Então você, né, tem a obrigação desse comprometimento com essa prova ou com essas provas que são importantes, não é, para o seu futuro. Então eu espero que você tenha utilizado esse tempo de férias para também colocar os conteúdos em dia. Certo? Eu sei que pode estar difícil, justamente pela situação que nós estamos passando, mas você tem que fazer a sua parte. Okay? Nós fazemos a nossa parte aqui e você faz a sua parte aí. Ok? Então a aula de hoje é sobre astronomia. Então vamos começar uma série de aulas sobre astronomia, certo? Então, astronomia da pré-história à antiguidade, ok? Sei que o conteúdo é muito bom, tem muita gente aí que é apaixonado pela astronomia, certo? Vocês aí são os astrônomos, fazem as suas visualizações, né? Bolam as suas hipóteses e chegam às suas certezas, né, sobre esses astros aí que nos fascinam muito, né? O céu realmente é muito fascinante, né? Então nós vamos fazer aí uma breve introdução ao conteúdo, certo? Nós vamos falar aí dos primórdios da astronomia, né, da pré-história da astronomia. Vamos falar de algumas áreas da astronomia, certo? E vamos falar aí de uma área afim, ok? Vocês vão ver que a astronomia não é só ligado à física. Para você ser astrônomo, você não precisa ser físico para poder estudar esses astros, tá ok? Então, vamos lá. A astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes, certo? E fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Preocupada com a evolução, a física, a química e o movimento dos objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. A astronomia é uma das mais antigas ciências, certo? A astronomia realmente ela vem fascinando, né, os povos há muitos anos, ok? Ela é a mais antiga das ciências, ok? Então, olhar para o céu não precisa de um certo aparato tecnológico ou não precisa de um embasamento teórico, não precisa de estudos. Basta olhar para o céu e apreciar aqueles astros, certo? E perceber que os astros eles são diferentes uns dos outros, ok? No momento que você tem essa percepção, você já está fazendo o seu estudo astronômico, ok? Então, olhar para o céu, conseguir perceber que existem astros diferentes quanto ao seu comportamento, ali você já consegue fazer o seu estudo. O céu, né, para que a gente consiga ter esse cenário favorável, logicamente, nós precisamos ter uma carga de luz, certo? Muito pequena, no local em que nós iremos fazer as nossas visualizações, okay? Para que a gente consiga ter mais detalhes, certo? Então, estudar esses comportamentos ou simplesmente olhar para o céu e ficar admirado, certo? Faz parte desses estudos astronômicos, ok? Bom, então como iniciou? Considerada a mais antiga da ciência, a astronomia remonta a seus estudos desde a pré-história, ok? Então, na pré-história, era muito mais fácil a gente conseguir ver com detalhes o céu, justamente porque não se tinha luz na Terra. Então, a noite, de fato, era uma repleta escuridão. Com isso, né, esses povos pré-históricos eles tinham um detalhe muito maior, né, daquilo que eles estavam visualizando e não utilizavam nenhum aparato tecnológico. Afinal, eram povos pré-históricos e não tinha essa tecnologia, ok? Então eles conseguiam visualizar
o céu, e eles começaram a perceber, a partir dessas visualizações, que existiam algumas regularidades. Por exemplo, em um dia completo, tem ali a fase clara e a fase escura. É o dia e a noite, que nós chamamos hoje em dia. Hoje nós sabemos o porquê que é dia e que é noite, certo? Mas os povos pré-históricos não. Eles não tinham esse conhecimento. Então isso era fascinante para eles, e além disso tinha toda uma mística por trás disso, né? Uma metafísica por trás disso, certo? Isso na concepção desses povos, tá ok? Conseguiu perceber o movimento de alguns astros, né, em forma de luz, e outros que ficavam ali parados, né, ficavam ali intactos. A passagem de cometas, de meteoritos, entendeu? Então, eles conseguiam perceber, viam com mais detalhes, mas talvez não sabiam o porquê daquilo, tá certo? Então, eles começaram a estudar, quer dizer, a perceber e criar ali suas hipóteses sobre aqueles movimentos, ok? Então, aí nós temos os primórdios, né, que são aqueles primeiros povos que começaram, de fato, a começar a estudar e procurar alguma explicação para certos fenômenos, certo? Então, a observação do céu para ser usada como mapa, calendário e relógios, certo? Então, esses primeiros povos, eles começaram a observar o céu e começaram a fazer as suas criações, certo? Como mapa do céu. Certo? Começaram a se desenhar esse mapa do céu. Por exemplo, o próprio zodíaco, né, que é utilizado aí, muita gente utiliza aí esse zodíaco para fazer previsões, né? Aí entra a parte da astrologia, que é diferente da astronomia, certo? Então os astrólogos, eles pegam esse mapa do céu justamente para fazer as previsões de comportamento das pessoas aqui na Terra, tá certo? Mas esses mapas do céu, eles eram utilizados ou são utilizados há muito tempo, ok? Então, através desse mapa do céu, as pessoas elas conseguiam ali basicamente se situar, ok? O próprio calendário, o calendário também ele é feito através dessas referências astronômicas, né? O relógio, nós utilizamos o relógio através do movimento do Sol, ok? Então, durante o dia, através do movimento do Sol, tanto é que o relógio ele é totalmente solar, ok? Bom, o surgimento da agricultura, que se deu ali aproximadamente há 13 mil anos, os astros passaram a ser utilizados para prever a melhor época para o plantio e colheita. Então eles já tinham conhecimento através do mapa do céu, olhando o céu, o comportamento das estrelas, basicamente qual era a melhor época para se plantar. Logicamente que isso aqui foi feito até de uma forma empírica, né? Foram tentando e conseguiram observar que as melhores épocas do ano era justamente quando o céu estava com uma certa configuração. Não tem uma relação entre a configuração do céu, né, e o comportamento aqui na Terra, mas era justamente uma forma de se situar, ok? Hoje nós utilizamos o calendário para isso, mas naquela época não se tinha um calendário, certo? Então, alguns povos não tinham calendário. Então, eles pegaram esse comportamento desses astros, né, o local em que eles estariam ali, certo? Percebiam que era um ciclo, né? Então, de acordo com a forma em que esses astros eles estavam ali dispostos no céu, eles já sabiam qual era a melhor época para o plantio e para a colheita, ok? Bom, tendo já um desconhecimento das leis da natureza, era comum se atribuir aos deuses a capacidade de interferir em acontecimentos terrenos, como colheita, chuva e até mesmo a vida. Então nós temos aí civilizações antigas, certo? Que são civilizações, na sua grande maioria, politeístas, né? Que tem vários deuses, em que esses fenômenos naturais, muito desses fenômenos astronômicos, eram atribuídos à vontade dos deuses. Okay? Nós temos os gregos, por exemplo. O grego ele tem para cada fenômeno natural a atribuição de um deus. Nós chamamos isso de metafísica. Certo? Então, quando não se tinha uma explicação racional para aquilo, uma explicação natural para aquilo, era atribuída aos deuses.
Hoje em dia nós não fazemos diferentes. Nós saímos da figura de vários para um, certo? Então, a grande maioria das pessoas ainda fazem essa atribuição de alguns fenômenos naturais a vontades divinas, ok? Então, essas leis da natureza, elas eram atribuídas ou são atribuídas até hoje justamente pela essas vontades divinas, ok? Bom, até onde se sabe, os babilônios foram um dos primeiros povos a dar a cada um dos planetas o nome de um deus de sua religião politeísta, sendo mais tarde reconhecidos por seus equivalentes, que são os gregos, afirmando-se os termos romanos, como Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. Então, os babilônicos, eles traçaram teorias, né, observaram o céu, fizeram as suas anotações, ok? Fizeram os seus registros, justamente quanto ao comportamento desses astros. Então, observaram, por exemplo, que ali existiam alguns pontos de luz no céu, algumas estrelas que elas se moviam durante um ano, através de ciclos, ok? E existiam outros pontos, né, outras estrelas que não se movimentavam da mesma forma. Eram chamados de astros errantes, justamente pelo seu movimento, que era totalmente diferente do restante das estrelas. Então eles observaram alguns desses astros errantes, ok? E esses astros errantes eles tiveram o nome de entidades divinas, né? O Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno, né? Que são atribuições, né? Que são nome de deuses, né? Dessas civilizações politeístas, que eram os babilônicos, os gregos e os romanos, ok? Além disso, os babilônios, eles também traçaram várias teorias justamente sobre o surgimento da Terra e o formato da Terra. Como, por exemplo, a teoria terraplanista, que voltou muito em ascensão agora, essa teoria terraplanista, ela tem um forte indício babilônico, certo? As bordas, as águas celestes e por aí vai, ela tem fortes indícios, né, ancorada muito nos babilônios. Okay? Nós temos aí também alguns monumentos que nós conseguimos ainda ver hoje em dia, que são ligadas a essas civilizações antigas, que eram utilizadas para alguns estudos astronômicos, certo? Os megalíticos espalhados pelo mundo, né, têm relações astronômicas. Nós temos aqui a Stonehenge, certo? Que foi construído na Inglaterra entre 3.000 e 1.500 anos antes de Cristo, não sei, mais ou menos, né, foi isso, localizado na planície de Salisbury, próximo a Amesbury, tá certo? No condado de Wiltshire, isso no sul da Inglaterra, certo? No dia 21 de junho, percebam, ó, um dia específico, no dia 21 de junho, o Sol nasce em perfeita exatidão sobre a pedra principal. Então esse monumento, até hoje, ele causa algum fascínio, não é? E até teorias, né, alienígenas sobre a sua origem, tá certo? Mas ele foi justamente feito como uma observação. E percebe-se que há uma regularidade que no dia 21 de junho de todos os anos, o nascimento do Sol é em cima dessa pedra principal. Tá ok? Bom, nós temos o Newgrange na Irlanda, né? Tá certo? Ele vem da Idade da Pedra, ele vem da Era Neolítica, certo? Ele é construído de modo que ao nascer do Sol do dia mais curto do ano, que nós chamamos de solstício de inverno, um fino raio de luz ilumina por pouco tempo o piso da câmara no final do longo corredor, certo? Então, nós temos toda essa estrutura, tá certo? Do Newgrange. Então, existe um dia, que é o dia do solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. Um fino raio de luz, ele chega até o final do corredor. Isso só acontece uma vez por ano, ok? Então, acredita-se que ele foi construído basicamente para fazer essas medições, ok? Essa medição lá
de um ciclo, né, de um ano, por exemplo. Só acontece uma vez por ano, então toda vez que a luz bater lá no corredor, lá no final do corredor, indica-se que há aí o início de mais um ciclo, né, de mais um ano, certo? Ok? Então, nós temos aí esses indícios que vêm lá desses povos pré-históricos, tá, ok? Então, nós temos alguns nomes importantes, certo? Então, o ápice da ciência antiga se deu na Grécia. Então, a Grécia, ele é o ápice dessa ciência, né? Então, isso aconteceu entre 600 a.C. até 400 depois de Cristo, né? Certo? O que é que eles fizeram? Uma busca por relações, né, de causas e efeitos mais sofisticados que as implicadas por um ambiente influenciado por divindades. Então, procuraram explicações racionais para fenômenos naturais. Então, nós temos alguns nomes: Tales de Mileto, o próprio Platão, certo? O Aristóteles, o Ptolomeu, certo? Então, são figuras aí que são importantes, o Anaximandro de Mileto, entre outros nomes aí que são importantes justamente para esses estudos, não só estudos astronômicos, mas também esses estudos aí de relação social, como o próprio Platão, ok? Bom, e nós temos algumas áreas da astronomia, certo? Alguns ramos. Nós temos a astrometria. A astrometria vem de medição. O ramo da astronomia que tem por fim medir a dimensão e a posição dos astros, certo? E determinar os seus movimentos. Nós temos aí uma subdivisão: a astrografia, a astronomia de posição e a astronomia métrica, certo? Então ele é utilizado para fazer essas medições, certo? Nós temos aí o que nós chamamos de zenite e azimuth, né? Que é a posição aí relativa do Sol quanto à Terra, ok? Então isso é feito através da astrometria. Nós temos a mecânica celeste. A mecânica celeste é o ramo da astronomia que estuda o movimento, né, ou os movimentos dos corpos celestes. A principal força determinante dos movimentos celestes é a gravitação. Contudo, certos corpos podem sofrer a influência marcante de forças não gravitacionais, como pressão de radiação e atrito. Então, a mecânica celeste ela vai tentar traçar aí, basicamente, qual vai ser o tipo de lei, né, ou o que está influenciando esses corpos celestes. Nós temos a força da gravitação universal, que pode se encaixar aqui dentro dessa mecânica celeste. Ok? Nós temos a astronomia estrelar. Ela é muito simples, vai estudar ali as estrelas. Então, o estudo das estrelas e da evolução estrelar é fundamental para o entendimento do universo. A astrofísica das estrelas tem sido determinada através de observação, entendimento teórico e por simulação em computador. Okay? O único dado que somos capazes de coletar dos astros é a radiação que eles emitem até nós. Okay? Então, a astronomia estrelar, nós vamos estudar o comportamento desses astros que são fascinantes, que são as estrelas. Por exemplo, o Sol é a nossa estrela. O Sol é uma estrela. Mas ela está muito próxima da Terra em relação às outras, que a gente consegue ver as dimensões dessa estrela. Ok? Então, nós estudamos esses astros. A única coisa que a gente consegue perceber desses astros, né, vai ser nosso objeto de estudo, vai ser justamente a luz que esses astros eles vão emanar até chegar aqui na Terra. Ok? Nós temos a astrofísica. A astrofísica é o ramo da física e da astronomia responsável por estudar o universo através da aplicação de leis e conceitos da física, tais como luminosidade, densidade, temperatura e composição química a objetos astronômicos como estrelas, galáxias e o meio interestelar. Ok? Então a astrofísica ela é responsável por estudar essas aplicações dessas leis, né, de conceitos da física que nós conhecemos aqui na Terra, para saber qual é o comportamento desses astros, né, e fazer uma previsão do que vai ser também o futuro desses astros. Então isso nós estudamos lá na astrofísica, ok? E nós temos aqui a astrobiologia. Coloquei um capítulo à parte porque é uma área afim, ou seja, para estudar astronomia não precisa ser físico, pode ser biólogo também, né?
nós chamamos de exobiologia ou astrobiologia. É o estudo da origem, evolução, distribuição e o futuro da vida no universo. Ou seja, é o estudo das origens, né, da evolução, da distribuição e o futuro da vida em um contexto cosmológico, tá certo? Ou um contexto cósmico, ok? Então nós temos aqui o estudo da astrobiologia, tá certo? Ou, né, da exobiologia, ok? Então com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.